Tudo bem, pessoal? Como estão? Prontos para darmos prosseguimento à nossa aula de técnicas de estudo? Vamos lá? Agora, vamos segregar o nosso estudo entre fazer um curso presencial e um curso remoto. Aqui eu montei uma tabela no qual temos uma coluna na qual abordaremos alguns aspectos e a diferença do que aconteceria num curso presencial ou num curso remoto. Vamos primeiro abordar o aspecto social em relação ao curso presencial. Ele vai ser um ponto positivo ou negativo? Eu não sei. Ele pode ser variável. Porque depende se as pessoas que vão presencialmente distraiam você do seu foco. Fazem com que você se sinta mal de qualquer modo. Entre outras questões relacionadas à socialização. Talvez seja um ambiente não tão salubre socialmente falando. Então, seria até melhor ficar sozinho. Eu consigo, entretanto, até visualizar uma pessoa que se insere numa comunidade com objetivos comuns, que se ajudam e acaba sendo algo próspero, algo bom. É possível. Por isso que eu elenquei como esse aspecto variável na questão social no presencial, porque não sabemos como vai ser. É impossível prever a priori, se a socialização vai ser bom ou ruim. Agora, se necessário, se afaste. Se você escolheu essa abordagem e foi ruim, talvez seja um cenário posto para você mudar a sua abordagem e ir para o remoto. Já com relação ao remoto, o contato social é praticamente ausente. Outro ponto quanto ao presencial se refere ao tempo de deslocamento, que ele realmente é necessário. Já no remoto, simplesmente não há. Em tese, a plataforma que vai ser empregada para se chegar ao conteúdo é por meio eletrônico. Então, você vai utilizar um celular, um tablet, um notebook, um computador de mesa, e vai se conectar à internet, que vai fazer conexão a um site, um sistema, e aí não tem muito esse aspecto social e elimina por completo ali o deslocamento. A questão do deslocamento em algumas cidades, alguns centros urbanos, pode realmente se tornar um problema, um empecilho. Outra questão que temos é o ritmo de curso. No presencial, ele é um ritmo fixo, isso é, o cronograma será seguido independente do aluno específico. Então, existe uma ideia de você, candidato específico, estar adiantado na matéria, mas tem que ficar vendo aquela aula lenta, porque tem que atender a aula, tem que atender o cronograma para todos. Já pode existir o contrário. Você está um pouco mais lento e a aula seguir, avançar, e você vai ficar perdido e vai ter vontade de abandonar o curso. Já com relação ao estudo remoto, normalmente ele é um ritmo variável. O usuário que vai controlando, ele vai dar o play no vídeo, volta, vê de novo mais rápido, vê mais devagar. Então tem uma certa flexibilidade aqui. Com relação ao presencial, temos a questão de falta de professores, Se tiver no presencial o professor faltar, acabou a aula, não vai ter aula. Dificilmente eles vão conseguir repor outro profissional à altura, do mesmo nível técnico e que tenha disponibilidade naquele momento para tocar a aula. Então, normalmente vai ficar sem aula. No remoto, teríamos um cenário de indiferente, porque normalmente é escrito, então vai ter um PDF ali, vai ter uma plataforma com texto eletrônico ali, então não é ao vivo, ou vídeos, Então, tá tranquilo, mesmo que não existe esse cenário de falta, existe. Outros problemas podem surgir, mas falta não. Agora, com relação à retirada de dúvidas, Retirada de dúvidas no presencial é feita normalmente pessoalmente. E aqui é muito melhor, Ali o aluno vai poder realmente explicar e esmiuçar no detalhe presencialmente a sua dúvida e vai ficar mais claro,
Já no remoto, temos um certo desconforto em retirada de dúvidas, porque você vai ter que, normalmente, né, tô falando assim, o padrão é colocar em fóruns ali, né, e o professor ali, titular daquela pasta ali, vai te responder. Mas é um nível inferior realmente ao presencial pessoalmente, né. Com relação aos professores em si, né, quando você vai para um presencial, você vai ter à disposição ali os professores que moram normalmente na região, são os professores locais. Já o remoto, o professor ele pode estar em qualquer lugar, né? Qualquer lugar mesmo, em qualquer lugar do mundo. Então, muitas das vezes você tem um ganho de qualidade do técnico que vai estar te apresentando aquela informação, porque é possível contratar o melhor independente do local. Então, atualmente eu entendo que os cursos remotos conseguem entregar mais conteúdo e de melhor qualidade com poderosas ferramentas, sem olvidar, sem se esquecer da possibilidade de contratar os melhores profissionais em cada área do conhecimento, independente da limitação geográfica. Então, até os anos 2010 por aí, os cursos presenciais dominavam o mercado, mas de lá para cá, a gente vê que o desenvolvimento tecnológico fez mudar essa realidade em todo o nosso país. E aí o estudo à distância, o aprendizado com, através de plataformas eletrônicas ganhou relevância cada vez mais. Ok, considerando superada essa fase da escolha entre estudo remoto ou presencial, tem-se ainda a visualização do conteúdo em aulas, e aí sejam videoaulas ou aulas presenciais, ou livros barra apostilas. Eu iria dar uma sugestão para você de realizar uma abordagem mista, isto é, nas matérias em geral, o primeiro contato sendo com leitura. Se ficar em dúvida, aí sim buscar a videoaula, para depois seguir para exercícios. Outro cenário seria nas disciplinas de exatas, na qual você poderia fazer uma abordagem inicial com aulas e depois seguir para exercícios. Tudo isso no primeiro contato com a matéria, claro. Se você já é avançado, a sua sessão de estudo pode iniciar direto com exercícios e, na sequência, ir para o material teórico para fins de revisão. Então veja, a minha ideia aqui foi fazer uma segregação entre matérias exatas e não exatas. Exatas com videoaula e questão. Todas as outras abordando primeiro o texto e depois exercício. Quanto à leitura de livros acadêmicos ou apostilas eletrônicas de cursos preparatórios, normalmente que vem em formato PDF, diria que nesse ponto teria que entender exatamente o seu concurso para cravar. É um concurso que cobra profundo conhecimento da disciplina? Se a sua resposta for um sim, pode até ser realmente que faça sentido a leitura atenta de livros. Caso a resposta seja um não, acredito com firmeza que as apostilas irão resolver a questão. Isso partindo do pressuposto que você escolheu um curso bom. Até porque o escritor do livro acadêmico escreveu aquele livro muitas vezes sem direcionar exatamente para processos seletivos, para concurso. Tá, e ainda que fosse um livro para concursos, normalmente eles são escritos para todos os concursos. Ou seja, não foi preparado especificamente para a prova que você almeja. Por outro lado, as apostilas são preparadas especificamente para aquele processo seletivo. O professor que está escrevendo a sua apostila, ele irá calibrar a profundidade do conteúdo do curso de acordo com o que ele acredita que será exigido na prova. Nem mais e nem menos, otimizando o seu tempo e a sua energia. Ele não vai aprofundar demais, se não for necessário, e também não vai ficar no nível de conhecimento muito raso, não dando todas as ferramentas, todas as informações para você conseguir atingir o seu objetivo. Há concursos que têm etapas de provas discursivas, no qual o candidato deverá escrever respostas diretas, ou até mesmo ter que produzir peças técnicas diante de dados fornecidos no exame. Nesses casos, eu realmente acredito que vale o esforço de estudo paralelo de livros acadêmicos tradicionais
nas disciplinas que são historicamente cobradas nessas questões discursivas. Então, veja, o estudo por parte de livros tem várias ressalvas, né? Normalmente a apostila vai suprir. Não estou dizendo que não precisa dos livros. Estou dizendo que você tem que otimizar o seu tempo. Livro faz muito sentido quando o concurso é de altíssimo nível e ele vai cobrar aquela doutrina daquele jeito. Agora vamos para abordar um outro ponto, que se refere a erros, né? Um erro com resumos. Eu diria que um erro comum aos iniciantes em uma determinada matéria é a intenção de produzir um resumo completo, já na primeira passagem sobre a teoria, independente da plataforma seja por aula ou leitura. Normalmente, nesse cenário posto, o estudante escreve diversos tópicos que ele interpretou naquele momento que fossem importantes, sendo que a execução de exercícios vai demonstrar para ele que aqueles pontos elencados não são objetos de cobrança relevantes para fins de prova, tornando o respectivo resumo inócuo para fins de concurso. A ânsia de querer compreender tudo e a percepção incorreta dos aspectos importantes faz com que muitos dos resumos acabem se tornando uma cópia reduzida de livro, apostila, aula e por aí vai, tornando-se extensos e improdutivos. Então, a ideia é, na primeira passagem, não sair copiando tudo. E que o que importa é que aquilo que está nas questões, porque é o que está sendo cobrado, é o objeto de cobrança. As questões que vão te dizer o que é importante. Seguindo, uma produção de resumo de qualidade se dá com maturidade na disciplina, consciência do conteúdo, mais exigências reais. A ideia de fazer resumo editável, uma ideia que eu proponho, né, é fazer um resumo editável com a possibilidade de diminuição do seu tamanho a cada iteração, ou seja, a cada volta naquele conteúdo, naquela matéria, você vai lá e otimiza, diminui, insere, retira, melhora o seu próprio resumo, deixando que apenas os pontos que reúnem as questões vão ficar no seu resumo. Veja que o estudante já abordou o conteúdo algumas vezes, resolveu diversas questões e provas completas da sua área de desejo. Essa consciência do conteúdo, combinada com o conhecimento das exigências reais em provas, vai dar ali ao aluno, concurseiro, a capacidade de produzir um resumo efetivo, um resumo que entrega conteúdo real cobrado. Dessa maneira, o resumo irá ser produtivo. Não é raro encontrar pessoas que fizeram resumos no começo do estudo e depois viram que ele é vazio de relevância e descartaram, completamente irrelevante. Agora, tem um outro contraponto, que a técnica de estudo da escrituração de resumos do conteúdo para fins de organização das ideias apresentadas em suas próprias palavras e esquematizações. Essa escrituração tem um potencial maior de auxiliar a memorização e organização dos conceitos no momento da abordagem inicial do que auxiliar na futura revisão. Então, vou falar um pouco mais calmo esse ponto que pode te deixar na dúvida. Então, você foi submetido a um determinado conteúdo pela primeira vez. E aí, você lê ou vê no vídeo, não importa, ou uma aula presencial, você faz resumos. Resumos daquilo que você acabou de estudar. Sendo que esse resumo não necessariamente vai ser empregado no futuro para revisões. Mas ele serviu apenas naquele momento para organizar aquele conteúdo que estava sendo absorvido. No futuro, quando você tiver mais maturidade na matéria, quando você já tiver visto algumas vezes, quando você tiver resolvido várias questões, aí sim você vai parar e realizar um resumo para revisões reais. Ok? Alerta-se ainda que o tempo dedicado para a produção de resumo tem que ser feito com parcimônia. Focar no conteúdo com o mínimo de aparência, otimizando o aprendizado.
Não é o caso utilizar longas horas para embelezar, fazer um embelezamento ali, deixar tudo bonito, sendo que você não vai ser cobrado por isso. Você tem que ser pragmático. Você não está produzindo aí uma peça, uma obra de arte. É você para você mesmo. Então, voltando, fechando a ideia do resumo, pessoal. Não tenta resumir tudo de uma vez. Não faz sentido. Vai ficar um resumo imenso e vai pegar pontos que não importam, que não são cobrados, que não são objetos de interesse realmente. Então, você pode usar a técnica do resumo para entendimento e depois descarte. E o resumo para fins de revisão, ele necessita de uma certa maturidade para ser efetivo. Cuidado, cuidem com o tempo, com o resumo, para a produção do resumo. Não precisa ser muito bonito, ele precisa ser efetivo, pragmático. Entregar o que importa. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer uma pausa agora e depois voltamos com um próximo encontro. Até mais.